Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Nós estamos aqui nesta noite, iniciando a semana em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que é uma data bem interessante de a gente relembrar todos os anos. E que, independente disso, né, que isso fique como um aprendizado a mais para a gente, para sempre, né, como alguma coisa que a gente precise sempre melhorar. Eu gostaria de chamar aqui a doutora Raquel Tamacia Marques, para falar para a gente sobre o tema sororidade. Ela é conselheira estadual da Seccional de São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, e também ela faz parte da Comissão dos Direitos Humanos e da Comissão da Mulher. Boa noite. Eu fiquei muito honrada com o convite feito pela Escola do Parlamento da Câmara, até porque meu pai é bragantino, ele nasceu aqui em Bragança. É uma alegria muito grande estar aqui nessa cidade. Eu agradeço a Margarete e a Érica, especialmente. Faço um agradecimento especial para minha querida amiga Regina, que foi quem me indicou para essa palestra. E para abrir esses trabalhos, o que é realmente muito importante, né? Começar. É importante, mas é bom também, né? Porque daí não tem como comparar. O problema é ser o último, né? Porque daí compara com o anterior. Tem essa parte boa de iniciar os trabalhos. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou primeiro conversar um pouquinho com os homens que estão presentes, que eu tenho uma palavra para eles antes. Eles estão concentrados aqui, é ótimo, porque já estão perto, assim, qualquer coisa, vocês se unem contra mim. O seguinte, eu faço a minha palestra inteirinha no feminino, mas é uma experiência para os senhores. Eu quero que os senhores possam ter a experiência das que nós, mulheres, temos de sermos chamadas no masculino sempre. Porque nós somos os vereadores, nós somos os alunos, nós somos... Desde quando a gente nasce, né? Nós somos os bebês. A gente já nasceu os bebês, daí a gente vira os alunos, a gente vira os estudantes, os médicos, os advogados, e sobra para a gente quantas profissões? 4. Manicure, babá, dona de casa e empregada doméstica. Passou disso, vira homem. Então, é uma experiência para os senhores. Então, passar a falar um pouquinho... Se os senhores se incomodam, já teve homens que saíram da minha palestra porque eu estava falando muito mulher, 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 mas eu tenho certeza que os senhores vão dar conta. Os senhores sejam fortes. Se der algum problema, imagina que eu estou falando no masculino que vai dar certo a frase. Bem, então vamos lá. Senhoras, agradeço imensamente a presença de todas aqui. É uma alegria poder falar. Como estamos em poucas pessoas, eu acredito que é possível que me interrompam no meio da minha fala. Não tem problema. Eu prefiro assim do que eu só expor sem o retorno. Podem falar, sintam-se muito à vontade. Vamos aprender juntas. Né? Isso aqui, eu tenho muito a aprender com todos vocês. Então, sejam bem-vindos. Vamos lá. Para a gente falar de sororidade, antes disso, a gente tem que falar de alguns conceitos que são importantes. Cultura, patriarcado, misoginia e feminismo, e machismo. Sem pensar nisso, nós não temos como falar de sororidade. Então, a primeira coisa é a cultura. Sempre que eu mencionar cultura nessa palestra, é o sistema organizado, das nossas vidas. Como nós organizamos, desde da arte, da política, da nossa forma de pensar. Então, a cultura, quando for falada aqui, vai ser referente a esse significado da palavra. Né? O patriarcado. O que é o patriarcado? É o sistema político, econômico, organizado em que os homens são a maioria que estão no poder. Isso é o patriarcado. Seja no sistema familiar, começa no sistema familiar e vai até o sistema político, passando por todas as esferas. Isso é o patriarcado. Hoje vivemos um sistema patriarcal.
sem sombra de dúvidas. Quantos vereadores em Bragança? Quantas mulheres? Muito bem. A presidente, meus parabéns. A primeira presidente. Muito bem. Muito bem. Mande mesmo. Aproveite. Mas enxergamos um sistema patriarcal já dentro dessa própria casa. Enxergamos um sistema patriarcal da onde eu venho, que é a própria OAB. Enxergamos um sistema patriarcal dentro das empresas em que a maioria dos chefes são homens. Então, temos uma sociedade patriarcal, não podemos negá-la. Não temos como sair disso. A segunda é a misoginia. A misoginia, ela não é o ódio contra a mulher. Pelo contrário, a misoginia, ela se expressa com pequenos atos, com pequenas humilhações. E isso que é o importante, porque pratica a misoginia homens e mulheres. Todos nós temos uma cultura misógina. Nós temos uma cultura de praticar atos em que coloquem as mulheres em posição de inferioridade. E eu falo nós porque eu também estou incluída nisso. Porque foi como eu aprendi a viver. Eu aprendi a viver pensando a mulher abaixo do homem. Eu aprendi dessa forma. Então, se me perguntam, você acorda todos os dias feminista? Não, eu acordo machista. Eu acordo de manhã, levanto machista. Aí eu penso e começo a praticar o meu dia com pensamentos feministas até engrenar. Porque nós viemos de uma cultura misógina. Nós temos essa cultura dentro da gente. Talvez as novas gerações, quando eu dou palestra para meninas, elas já são melhores, elas já estão mais educadinhas. Mas, na minha geração, ou até quem ainda tem os seus 30, 25, 30, ainda tem esse tipo de pensamento. E o gênero? O que é o gênero? O gênero é a construção social sobre o sexo. Então, somos biologicamente diferentes, mas temos uma construção social sobre o feminino e sobre o masculino. E é essa construção social que nós temos que quebrar. E dentro dessa construção social que existe a inimizade entre as mulheres. Então, nós somos construídas para pensar de determinada forma, para agir de determinada forma, para ser de determinada forma. Isso é a construção do gênero, tanto homens quanto mulheres. Homens sofrem também o peso do gênero. Há homens que não se enquadram no socialmente adequado para o gênero masculino. Isso não tem nada a ver com sexualidade. Isso tem a ver com gênero, com o que é ser homem, ou o que é ser mulher. Então, aquelas frases, aliás, está chegando, quinta-feira chega o dia das frases. Mulheres são naturalmente castas, homens são naturalmente inclinados a uma vida sexual louca e selvagem. Não são verdade. Há pessoas castas. Há pessoas que são mais inclinadas ao sexo. Há pessoas invejosas, há pessoas faladeiras, há pessoas fofoqueiras, há pessoas boas. E a maioria das pessoas são boas. Então, há pessoas de todas as formas. O que nós não podemos é impor a essas pessoas que elas sejam de tal forma por conta do sexo. Então, você tem que ser doce, você tem que ser... Começou, né? Como? Recatada e do lar. Exato. Tem que ser. Não é? Mulheres são anjos que conseguem trabalhar o dia todo e chegar em casa. A gente vai receber. Espera, 8 de março essas frases vão vir. Mulheres são mais organizadas aonde? Eu olho para mim mesma e penso, Jesus, aonde foi parar a minha organização? Mulheres não são nada, são pessoas só. E quando a gente fala dessa construção,
tem algumas frases são pessoas famosas que eu gosto dessas frases, assim, porque a gente vai vendo que foi realmente construído por pessoas importantes. Então, por exemplo, a sabedoria das mulheres não é raciocinar, é sentir. Quem falou isso foi Kant. Nas mulheres jovens, a beleza supre o espírito. Nas velhas, o espírito supre a beleza. Barão de Montesquieu. A mulher, para ser perfeita, deve ser passiva e submissa. Todas devem ser assim. Permanecer dormindo até os 21 anos e só depois despertar para a vida. Eu vou falar a verdade. Eu morro de dó, porque eu sou super fã dele. Né? Mas eu tenho que trazer essa frase, porque essa frase é de Pablo Picasso. Fragilidade, seu nome é mulher, Shakespeare. E essa aqui, as próprias mulheres, no fundo de toda a sua vaidade pessoal, têm sempre um desprezo impessoal pela mulher. Nietzsche. Estou convencido de que é melhor ser impetuoso do que circunspecto, porque a sorte é como a mulher, e para dominá-la é necessário bater e contrariá-la. Essa frase é de Maquiavel. Quando nós pensamos que são os grandes homens que escreveram essas frases, nós conseguimos entender que foram esses grandes homens que nos forjaram, que nos fizeram entender o gênero como somos. Essa é a história das mulheres. E tem um autor desconhecido, mas que é uma frase que eu odeio tanto, que eu trago em todas as minhas palestras, porque eu odeio muito. E todo 8 de março, incrivelmente, eu dou várias palestras, eu falo dessa frase em várias palestras, e todo 8 de março alguém me manda essa frase como sendo um elogio. Mulher é como o sal, sua presença nunca é lembrada, mas sua ausência faz todas as coisas ficarem sem sabor. Eu não quero não ser lembrada, eu quero ser lembrada. Eu não quero ser sal, não, eu quero ser pimenta. Tocou, sentiu. Não vem esse negócio de sal. É para cardíaco, não é? É verdade, boa. Né? Então, essa quebra de cultura, essa quebra de forma de pensar é o que a gente fala que é o feminismo atual. Hoje, o feminismo, a base do feminismo de hoje é exatamente esse. O feminismo passou por várias fases. Primeiro, o feminismo foi buscar a igualdade contratual, a igualdade, a busca do voto. Depois, o feminismo veio buscar mais direitos. Passou por... São 4 fases que a gente fala. Nos anos 90, começou a vir a questão da mulher negra dentro do feminismo, que também foi uma fase importante. E, hoje, nós consideramos a 4ª onda do feminismo, que é realmente quebrar essa cultura e empoderar essas mulheres. É isso que a ONU fala. Né? A Convenção da ONU, qual que é a campanha da ONU, de Pequim +20, que a gente chama? Empoderar as mulheres, empoderar a humanidade. É essa a ideia. Por isso fala-se tanto em empoderamento, porque é a pauta mundial do feminismo atual. Dentro dessa pauta, eu vou até ler, porque eu gosto de colocar a plataforma da ONU, que quais são os desafios. Né? Mulher e pobreza, educação e capacitação, mulher e saúde, violência contra as mulheres, mulheres e conflitos armados, mulheres e economia, mulheres no poder e na liderança, mecanismos institucionais para o avanço das mulheres, direitos humanos das mulheres, mulheres e a mídia, mulheres e meio ambiente e direito das meninas. Essas são as pautas que nós temos hoje em relação ao feminismo. Então, são pautas bem claras para ser perseguidas. Então, se a gente está numa casa legislativa, é importante saber quais são as pautas, exatamente para saber que caminho seguir. O caminho está escrito, não precisa inventar muito. E isso está baseado, a gente pode resumir tudo isso em 3 pilares. O primeiro deles, obviamente, é a redução da violência.
A violência contra a mulher é um dos grandes problemas sociais, é um problema da humanidade que ultrapassa a questão das mulheres e é o primeiro a ser enfrentado, a questão da violência. O segundo, a paridade, né? A igualdade e a possibilidade das mulheres terem acesso aos mesmos recursos e oportunidades para se chegar ao mesmo lugar. A paridade de oportunidades é o segundo pilar. E o terceiro pilar é ouvir as vozes das mulheres. Ouvir as vozes é mulheres no poder. Esse é o terceiro pilar, essa é a terceira busca que nós temos que ter. E aí, nós só podemos pensar nesses pilares, pensar nessa forma de feminismo, se nós pensarmos também na sororidade. E aí entra a sororidade como um poder político muito forte. A sororidade não é só uma amizade entre as mulheres, vai muito além, mas é um poder político entre mulheres. É uma forma totalmente diferente de se pensar a mulher e da mulher pensar sobre si mesma. Porque dentro dessa cultura, dentro disso que nós pensamos sobre mulher, está a inimizade entre as mulheres. Isso foi construído. Como eu disse, a história das mulheres foi escrita pelos homens, não fui eu que disse, quem disse foi Simone de Beauvoir. Se a história das mulheres foi escrita pelos homens, foram os homens que disseram que as mulheres são inimigas. E nós acreditamos. Nós acreditamos que somos inimigas, nós acreditamos que temos inveja, nós acreditamos nesse tipo de coisa. Por exemplo, se mulheres se reúnem, é para fofocar, né? Não, certeza, essas meninas estão juntas, sabe o que é? Caçar um homem rico para casar. Certeza. Essas frases nós escutamos sempre. E se nós estivermos reunidas para falar sobre feminismo, aí é mimimi. Se tivesse um tanque de roupa para lavar, não estava com mimimi. Não é? Se nós não escutamos isso pessoalmente, nós escutamos isso através do maravilhoso Facebook, que é um mundo à parte, é o mundo machista mais sensacional que existe. São essas questões que nós temos que quebrar. E nós, mulheres, muitas vezes acreditamos nessas questões. E isso é o enfrentamento que nós temos que fazer todos os dias. Então, eu acordo com sororidade dentro do meu coração? Não. Eu acordo querendo pegar todo mundo pelo pescoço. E depois eu vou pensando. Então, é uma forma muito mais racional do que empática e natural. Não é natural para nós, não é natural apoiarmos mulheres. Nós temos que nos esforçar para apoiar essas mulheres, ou todas que estão na nossa volta. Então, em primeiro lugar, para se ter a sororidade, que é essa união entre as mulheres, que é um projeto político, de que mulheres apoiam mulheres, de que mulheres estão ao lado de mulheres, sejam elas amigas, próximas ou longe, ou contrárias, em posições contrárias. Eu prefiro ver uma mulher no poder numa posição contrária do que um homem no poder com a minha posição. É muito difícil. A sororidade não é fácil. Apoiar mulheres que estão aptas a estar no poder, porque elas estão aptas a estar no poder e porque elas vão ser minha voz dentro do feminismo. Isso é muito difícil de se pensar. São formas de pensamento duras. E quando eu penso na sororidade, eu só consigo pensar se eu entender a misoginia. Eu só consigo pensar em sororidade se eu tiver plena consciência de toda a questão machista, de toda a sociedade patriarcal. Para eu ajudar outra mulher, eu tenho que entender a situação patriarcal em que ela vive para eu poder resgatá-la ou para eu poder entendê-la. Sem isso, não é possível existir a sororidade. Sem essa questão. Então, a sororidade começa com a consciência, e por isso que a palestra começa também com isso, com a consciência de gênero, patriarcado, feminismo, para depois se passar para a sororidade. Porque amor não brota, né? A gente não vai sentir amor uma pelas outras,
porque assistiu uma palestra, né? Chega no ambiente de trabalho, tem a inimiga lá, né? Aquela que pisa no pé, sempre tem, né? Não neguem, porque tem homens e mulheres que são assim. Assisti uma palestra, acordei de manhã e já estou gostando dela. Não vai acontecer isso. A sororidade não vai brotar dentro da gente. É uma questão absolutamente racional. Nossa, eu fui muito rápido. Essa inimizade, ela é muito interessante nós vermos como ela foi construída em nós de uma forma muito sutil. Acho que o primeiro registro infantil que a gente tem de inimizade são os contos de fada. Nos contos de fada, é uma briga entre duas mulheres, sendo que a mulher empoderada é má. E a boazinha, aquela que nós não deveríamos querer ser, é a boa. Isso é um grandíssimo absurdo. Se nós pensarmos na Cinderela, é um absurdo. Cinderela, né? São 3 mulheres, eu confundo a Cinderela com a Branca de Neve. São 3 mulheres brigando com uma que está lá fazendo serviço de casa, e quem vai salvar é um homem. Nós aprendemos isso muito fortemente. Nós temos dentro de nós que quem vai nos salvar das nossas inimigas é um homem. E que nós temos que lutar bravamente por este homem, porque elas querem roubar. Que ele é o príncipe. Nós aprendemos isso muito pequenas, mas muito pequenas. A Branca de Neve é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem lá. Pensando depois que eu cresci, e depois que eu estudei empoderamento, ninguém melhor que aquela bruxa. Ela é sensacional, ela é linda. Gente, ela é linda, ela é esperta, ela sabe fazer feitiços, ela é ótima. Se nós formos pensar assim, o que nos foi passado? Que uma mulher que é bonita, independente, viúva, rica, não é? É má. Quem é boa? Aquela mulher que é fraca, mas ela é mais bonita. Ela não é independente, ela precisou de 7 homens para cuidar dela. Ela não é independente, ela não sabe o que ela faz. Ela tem aquele corpinho magrinho, que parece vai quebrar, não parece vai quebrar? Ela é enganada pela outra. Então, ela não é esperta. Esperta é a outra que enganou ela. Mas é ela que eu quero ser. É essa submissa que me ensinam que eu tenho que ser. E com quem eu tenho que brigar? Com uma mulher. É uma mulher que vai me atacar. E quem vai me salvar? Obviamente, o príncipe. E o príncipe tem o quê? O príncipe tem um exército. E a mulher está sozinha. Porque ela não pode confiar nas outras mulheres. Porque a mulher está sempre sozinha. Pode ver, em todos os contos de fada, os homens têm um exército e as mulheres estão sozinhas. Ou brigando com outras mulheres. Assim nós fomos... Isso foi forjando o nosso pensamento, queiramos ou não. É isso que vai forjando o nosso pensamento de que, primeiro, eu tenho que ser fraca, coitada e linda, que é bem difícil. Um homem vai vir me salvar com um exército. E qualquer mulher que chegar perto de mim, ou quer o homem ou quer me matar. 2 uma. Coisa boa não vai vir dali. É mulher, ai, coisa boa não vem. Ai, não vai vir, não posso. Então, é por isso a sororidade. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Ela veio me salvar. Por isso que a sororidade é tão difícil e por isso que tem que ser tão racionalizada, porque ela é contra tudo aquilo que nós aprendemos. A sororidade vai absolutamente contra o que nós pensamos sobre o que é ser mulher. Ser mulher é ser salva por um homem com um exército.
Além disso, além desta questão, vai piorando, fica tranquilo. Além disso, como nós vimos, nós estamos dentro de uma sociedade patriarcal. Ou seja, poucas mulheres vão chegar lá, seja lá onde for, seja lá presidente da Câmara de Vereadores, seja lá a própria vereadora, seja o lá chefe de um determinado departamento, gerente de compras de uma multinacional. Tanto faz. Nós sabemos que uma só vai chegar. Então, o que nós fazemos? Nós competimos com nós mesmas. Porque nós sabemos que é só uma. Ao invés de nós competirmos com os homens, nós competimos com nós mesmas. E pior do que isso, para essa competição, o que muitas mulheres são ensinadas a fazer, porque eu nunca gosto de falar que as mulheres fazem por má intenção, porque não é, elas são ensinadas, nós somos ensinadas a se aliar a homens contra as mulheres, para subir de cargo, que era o que nós estávamos conversando há pouco. Mulheres se aliam a homens para subir de cargo, para oprimir as próprias mulheres. Elas saem da condição de opressão para ser opressoras. Porque exatamente não entendem que elas podem se unir a outras mulheres para também chegar lá. Porque as outras mulheres também não entendem que o ideal é apoiar uma mulher para chegar lá, para ter uma mulher representando. Os homens entendem. Os homens conseguem entender. Na cabeça deles é tranquilo que tenha o exército com comandante. Para a mulher, isso não existe um exército com comandante. Para a mulher, existe um exército masculino com um comandante masculino e uma mulher que venceu e que está no meio deles. Essa lógica que tem que ser quebrada. Nós temos que pensar num exército feminino com uma comandante mulher e que vai nos guiar também. E que estaremos lá juntas. E para quê, né? Para que a sororidade? Além de tudo isso, para que a sororidade? Só para crescer no cargo, que eu dei vários exemplos de cargo, mas a sororidade é a importância de levar para as outras mulheres também as questões de gênero, as questões de patriarcado, a retirada dessas mulheres de situação de violência. Mulheres que estão empoderadas têm a obrigação, dentro de si, de empoderar outras mulheres, de retirar outras mulheres do sistema de opressão. É para isso que serve a sororidade. Por isso que a sororidade é tão transformadora, porque ela tem a pretensão, através desse elo de mulheres, desse conjunto de mulheres, realmente transformar o mundo. Realmente e efetivamente fazer cair o patriarcado. Essa é a ideia. Porque uma mulher que, por exemplo, não tem acesso aos direitos sociais, é uma mulher que nunca vai ser empoderada. Porque o que nos empodera são os direitos sociais. Existe uma relação clara entre uma coisa e outra. Mas, colocando, é só um exemplo, mas uma mulher que não tem acesso a direitos sociais, ela precisa de outras mulheres para que possa empoderá-la, para que ela possa sair de ambientes opressores. E, por isso, também, entendendo o patriarcado, entendendo a misoginia, entendendo a violência contra a mulher, nós somos capazes de não julgar. Não julgar as outras mulheres para conseguir retirá-las. Então, mas ela apanha do marido faz 20 anos e ela não sai dessa situação? Pois é, ela não consegue. Ela precisa de outras mulheres. Ela precisa de uma amiga. Ela precisa de uma rede de atendimento que seja adequada. Quando nós pensamos em sororidade, nós pensamos em retirar essas mulheres. Existe um abuso, seja sexual mesmo, dentro do ambiente de trabalho. Como que essa mulher vai sair desse abuso se ela não tiver as colegas de trabalho dela do lado dela? Porque os homens não vão ficar do lado dela. Ela vai precisar das mulheres.
ela vai precisar de mulheres que denunciem junto com elas para que ela seja forte o suficiente para sair daquela situação de abuso. E mulheres que entendam que aquilo é um abuso. E não mulheres ou pessoas que venham a falar, mas também, né, veio trabalhar de minissaia. Não é? Não é essa a fala? Esse é o comum. Né? Ah, mas também já viu o decote que ela veio trabalhar, agora não estava querendo o quê? Estava querendo não passar calor e trabalhar em paz. Era isso que ela estava querendo. Né? E a sororidade também, essa união, nós precisamos criar espaços exclusivos de mulheres. Esses espaços para discussão, espaços que mulheres possam se sentir à vontade para falar de si, inclusive da própria sexualidade, que é tão reprimida, que é tão mal falada. Esses espaços são essenciais para o crescimento e para o empoderamento das mulheres, a criação de espaços em que mulheres possam estar juntas e se apoiarem. Como começa a sororidade? Claro que a sororidade vai começar com iguais. Não adianta eu imaginar que eu vou começar a praticar minha sororidade com pessoas diferentes. A sororidade sempre vai começar com mulheres iguais. Até é uma questão que já foi muito debatida e muitas pessoas são contrárias, porque dizem que isso é uma questão de mulheres brancas de classe, sororidade de mulheres brancas de classe média. Mas por quê? Porque nós iniciamos com pessoas iguais, com pessoas que são parecidas comigo, que têm os mesmos ideais, os mesmos objetivos, que estão nos mesmos lugares, que frequentam os mesmos lugares, para depois elas serem ampliadas. Porque já é um exercício difícil ser no perto, no longe é pior ainda. Então, é sempre bom, inicia-se com aqueles iguais, na igreja, no trabalho, na família, para depois se passar às questões mais amplas, a busca de prática de sororidade com as inimigas, prática de sororidade com quem eu não concordo, com pessoas que pensam diferente, com pessoas que têm uma sexualidade diferente, que têm uma idade diferente. Como eu disse, colocar uma mulher no poder por ser mulher não é fácil. É mais fácil colocar um homem que eu já conheço, né? Não é? Na eleição não é mais fácil votar no homem que conhece? Ou praticar sororidade e tentar colocar mais mulheres no poder? Não, mas e se o marido imaginou? E o marido falou o quê, né? Estou candidato, ai, né? Vocês não falam nada, pelo amor de Deus. Alguém faz uma pergunta que a palestra vai acabar e são 8h20. Estava no meu esquema as perguntas. Não, na minha história, uma égua e uma rainha. Ah, o príncipe? Ah, não. Na minha história... Ah, posso recontar a história? Eu vou ter que imaginar rápido, porque ninguém fez essa pergunta. Essa pergunta é muito difícil, deixa eu pensar. Não, na minha história, Branca de Neve e Rainha são amigas. Começa aí, elas são amigas. 7 anões não faz diferença nenhuma na minha vida, deixa eles lá. E elas conquistam o reino do príncipe e ficam sozinhas e felizes com os 2 reinos. Do que, por exemplo? Não, um dos países mais machistas que existe está aqui mesmo, somos nós. Não existe. É tudo igual. Esse tipo de pensamento é um pensamento geral. Esse tipo de forma de pensamento patriarcal, todos nós pensamos assim. E eu volto a dizer, eu me incluo nesse pensamento. Eu me incluo, porque eu fui ensinada desta forma que homem é melhor.
O homem vai fazer um serviço melhor que o meu. Né? Então, por exemplo, que são práticas, pequenas práticas, nem estava aqui, mas pequenas práticas de sororidade, que são difíceis do dia a dia. Escolher médica mulher, escolher advogada, escolher contadora. São práticas que mulheres estão fazendo. Há mulheres fazendo esse tipo de prática, porque nós temos o pensamento primeiro, o médico, o advogado, o contador. Então, essas questões, então, tanto faz o país. Se você se estiver aqui, Estados Unidos, Inglaterra, ou qualquer lugar, e se perguntar a mesma coisa, a resposta vai ser a mesma. A forma de pensamento das mulheres e dos homens é a mesma. Né? Essa questão de o homem é melhor. Por isso que, quando se fala do feminismo, o que se quer? Qual é a grande revolução do feminismo? Ser igual. Não acho que mulheres são melhores. Acho que mulheres são iguais. Simplesmente iguais. A questão é que nós estamos tão longe da igualdade, que quando a gente vai falar, e o patriarcado é tão forte, que quando se fala em feminismo, o pensamento é, elas querem ser mais que eu. Não, mas é que vocês se acham tão bom, tão bom, tão bom, que quando a gente está querendo chegar mais ou menos na metade, vocês já estão achando que a gente está querendo ultrapassar. Faça. Estou aqui para isso. Que bom. Obrigada. Olha, nós aprendemos essa frase. É mais uma frase aprendida. Mulher se veste para mulher. É uma frase aprendida. O que nós temos que... E isso entra na sororidade de uma forma bem clara. Bem clara. Competição. Mulheres competem com mulheres, que foi uma das minhas falas. Nós aprendemos a competir com mulheres. Então, se veste para a mulher, se ela tiver num pensamento de competição, ela vai fazer isso. Eu quero ser a mulher, eu quero ser a rainha do baile. Essa é a questão. Então, ela não se veste para a mulher, ela se veste para ser melhor que a outra mulher. Competir entre elas. O que o feminismo espera? O que nós esperamos com a nova forma de pensamento? Mulher se vestir para ela mesma. Nem para homem, nem para mulher. Mulher, satisfação pessoal pura, satisfação pessoal. Não, pode continuar. Na política, existe uma regra que é 30% das vagas para mulher. Isso, eu sei. Obrigatório. Você não pode mulher. Ai, não. Agora você provocou. Agora doeu. Essa é a frase que mais me dói. Não, então, na verdade, é o seguinte, nós temos que pensar por que não existem mulheres. A questão não é se elas existem ou não. Isso é o menos. Porque nunca foi dada abertura. Isso existe muito claro, porque eu não sei se o senhor sabe, na OAB também existe isso, os 30%. Sou cotista. A frase que me foi dita várias vezes é essa. Mas a pergunta é, e que dia vocês abriram a porta para as mulheres entrarem? Agora que existe os 30%, os senhores estão caçando essas mulheres. E que dia essas portas estiveram abertas para elas entrarem? Em grau de igualdade. Porque se abre portas políticas para as mulheres, uma secretariazinha tá bom, né? Para preencher um número tá bom, né? Na hora que tiver a reunião de partido, a letrinha dela é melhor para fazer a ata. Né? Se as senhoras nunca escutaram isso, as senhoras não viveram no planeta, porque é isso que acontece mesmo. A partir da reunião de condomínio. Começa na reunião de condomínio. Se não se abre, por que existe os 30%? Para abrir a porta antes. Porque agora tem que abrir a porta. Porque os partidos terão que se movimentar antes das eleições, e não só durante, antes das eleições, para abrir essas portas para que mulheres estejam presentes. E para que eles entendam que mulher tem voz.
e não só uma letra bonita para fazer a ata. Isso que é muito difícil. Então, realmente, não existe porque a porta nunca foi aberta. Você sabe que eu trabalhei muito com jovens. Fui autor do projeto da Câmara Mirim. Na Câmara Mirim, tinha mais mulher do que homem. Sim, Então, é o futuro. é o futuro. Mas, na realidade, não acontece. Porque eu sou privilegiado, vamos falar entre aspas, do partido. Eu tive que cortar a mulher, tanta mulher que tinha no meu partido para ser candidato. Desde sempre. Sim. Sim. É. Mas o senhor entende o que eu digo. Não consigo estabelecer essa meta. Então, se fizer 50% das vagas, 60% das vagas, no meu caso, eu daria um bom prazer. Sim. Porque são muito mais educadas, são muito mais atenciosas. Então, aí... na verdade, agora, essa questão do são muito mais dedicadas, são muito mais, isso eu já tenho algumas reservas. Porque, para mim, existe pessoas boas, pessoas más, por favor. Eu acho assim, que na nossa sociedade tem um papel muito importante que é o da mãe dos meninos. Sim. E a mãe das meninas também, né? Mas a mãe dos meninos tem que educar os filhos homens para eles dividirem as tarefas. Não é tarefa de mulher, tarefa de homem. Sabe? A educação tem que ser igual. Para isso, é muito importante que a gente vai construir uma sociedade diferente. Sim. Se a gente for preservar os meninos de algumas coisas, ele é homem, que ele faz. É o peso do gênero. E os meninos carregam esse peso. É um peso que meninas carregam e meninos carregam o peso do gênero. Porque meninos podem querer fazer coisas que lhes são proibidas, por serem meninos. Né? Meninos gostam de dançar. Há meninos que não gostam de futebol. Não é? E as pessoas se espantam. Não gosta de futebol? É um horror, não é? E essa construção, a partir de muito novo, tem que ser feita. E a construção das meninas para quebrar também tanto a princesa quanto a maternidade, que é um outro problema. Que está certo que a gente está entrando em outro assunto, mas não tem problema. Que é um outro problema, que é o problema da maternidade obrigatória. Né? Mulheres são maternais. Não, elas não são. Há pessoas que gostam, há pessoas maternais. Pais maternais, porque não existe pai paternal, fica esquisito. Pais maternais, que gostam de criança, que é dedicado. E existe mães maternais. E existe aquelas pessoas que não querem e não gostam. E tudo bem. Não é errado. Não está nada fora do padrão. Por isso que porque o dia 8 de maio é o dia da mulher, é o dia da irritação total. E a gente nem pode xingar, porque a pessoa acha que está elogiando, né? A gente não pode nem mandar o WhatsApp de xingamento de volta. E, quando se fala em meninas, é muito importante se falar também em sororidade. Não com essa palavra, mas ensinar as meninas. Então, se a mãe dos meninos tem que quebrar o machismo, a mãe das meninas tem um trabalho muito forte de sororidade, de não competir. Porque nós temos uma ânsia, até as próprias mães, de fazer as filhas competirem pela beleza, desde muito pequenininhas. Né? Você é a mais bonita da escola, mas ela queria tanto ser a mais inteligente. Talvez ela queria ser a menina que corre mais rápido. Talvez ela quisesse ser a menina que faz a melhor redação. E nós insistimos de a mais bonita. Nós continuamos insistindo nessa questão. Mais alguma coisa? Podem falar. Não, porque eles são tão bons. Para que ser bonito?
Mas é isso mesmo. Os homens não têm essa necessidade da beleza exatamente porque eles são tão superiores, mas tão superiores que nós temos que nos enfeitar para merecer uma migalha de amor deles. A sociedade patriarcal pensa exatamente desta forma. Minha mãe sempre disse que eu era bonitíssima, eu acho que para ela era tudo. Não, tem até aquela frase, que professora não ganha mal, ela é mal casada. Tem, Maluf. Maluf falou essa frase, exatamente. Tinha, né? Tinha. Outra forma de prática da sororidade, que é também... Eu vou tomar um pouquinho de água. É a prática do não machismo dentro de situações sociais. Então, por exemplo, quando a mulher está falando, isso acontece muito em casais. Casais, tem vários são assim. A mulher está falando, o homem corta. E a terceira mulher, que é quem aprendeu, quem fez, você vai fazer isso na próxima vez. Falar, não corte, ela está falando. Isso é uma prática de sororidade. Ou se vir qualquer tipo de violência, parar na hora. Reclamar de piadas que sejam machistas. Não compactuar com essas situações. Seja na questão, seja gestual, seja na prática verbal. Essas formas são formas de sororidade. Mas mulher não corta a fala de homem. Mas a ela empoderada, ela pode. Não tem. E é difícil viver nesse mundo, não é? É difícil viver nesse mundo, não é? Mas é tão menor que a gente não conta. Aliás, a piada de homem que eu acho mais legal da sororidade, quando eles falam assim, na minha casa a última palavra é minha. Tudo bem, meu amor, eu vou fazer. Exatamente. Muito. Muito. Que bom. Parabéns para ela. Eles não te cortam quando você está falando? A única vereadora com 10 homens. Eram 10 homens e eu de mulher. Então, foi ótimo, porque eles me respeitavam muito. Muita sorte. Mas eles me respeitam também. Que bom. Só respeitar hoje respeita. Muito bem, muito bem. E é interessante porque vocês têm uma cidade com bastante, né? Eu não sei se vocês sabem, em Campinas são 33 vereadores e uma mulher. Em Campinas é uma mulher e é do PSOL, ou seja, ela só. Essa menina tem que ser... Tem que mudar. Na verdade, todo movimento feminista, como eu disse, é para mudar. E uma das coisas é dar voz às mulheres. E as mulheres só vão ter voz se elas estiverem dentro da política. Eu fiquei assustada com uma capa do Estado de São Paulo, há cerca de um mês atrás, mais ou menos, e o resultado do Enem, 70% dos que passaram no Enem eram meninos, homens. E daí questionaram. Eu li nessa reportagem que 70% eram homens, doutor, porque os meninos eles são instigados quando são pequenos, a jogos que desperte o raciocínio lógico e o raciocínio rápido. E as meninas eram mais impulsionadas a casinha, neném e tudo. Então isso me assustou. E isso tem mais uma questão, né? Que são as meninas no trabalho doméstico.
Isso é uma questão importante, porque há muitas meninas com um tempo muito grande de trabalho doméstico, que é uma forma de trabalho infantil, que tem que ser combatida também. E esse trabalho doméstico, por exemplo, cuidar dos irmãos, né, arrumar a casa, tira o tempo de estudo e de brincadeira. Porque a brincadeira, como você disse, a brincadeira desperta. Então, retira-se dessas crianças, dessas meninas, a possibilidade de estudo, a possibilidade de brincadeira, colocando no trabalho doméstico. Isso é um dos graves problemas em relação ao empoderamento das meninas. Porque as meninas já vão desde cedo nessa questão e elas vão ficando defasadas em relação aos meninos dentro da escola. E é a perda de um dos direitos sociais delas, que é a educação. Essa afirmação da vereadora Beth, ela fez a mim uma reunião lá na OAB, fiquei curioso, fui ver e é realidade. Mas me surpreendeu porque dentro dos bancos escolares, né, nas experiências que a gente tem, sempre as meninas são as melhores alunas. Né? E aí eu comecei a refletir algo, como que isso se inverteria no Enem. Né? Também acho que cheguei a uma questão da maternidade cada vez mais. Tem essa questão também, porque existe, principalmente na periferia, a maternidade é um status, é vista como um status, que é outra coisa que tem que se trabalhar com as meninas. Ou seja, dentro das escolas não se trabalha gênero. Aqui pode falar de gênero na escola? Ai, que bom. Não, é escola sem gênero, né? Ideologia de gênero, lembrei o nome, ideologia de gênero. Nossa, vocês são bons, né? Vamos mudar para Bragança. Estão bem, né? Não se estuda gênero nas escolas, não se estuda sexualidade e não se empodera as meninas. São 3 questões que vão acabar certamente refletindo lá na frente, além do trabalho infantil. Porque essas meninas, se não se trabalha gênero dentro da sala de aula, essas meninas vão se perdendo mesmo. E esse empoderamento. Porque quando se pega os estudos da gravidez precoce, existe uma questão de status social em relação à sexualidade. A própria gravidez é um status. Ela não há gravidez que é de propósito. Ela quer ficar grávida porque isso é um status. Não falta informação. A questão é como ela enxerga a sexualidade dela, que isso sim está distorcido. Uma proteção desses meninos da periferia também, contra uma reportagem nesse sentido. Elas ficam grávidas, elas destacam se proteger também da violência interna. Isso eu nunca li. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui a nossa presidente Beth, principalmente por ter criado aqui em Bragança Paulista, que foi ideia dela, a Escola do Paraná. E sei que você luta pela igualdade de direitos, que você sabe bem, você está sempre fazendo valer a igualdade de direitos. E o que eu acho mais importante, Raquel, que eu vejo também, são legislação. Eu acho que esse empoderamento, essa igualdade já veio lá na Constituição de 88, quando falou homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Agora, com a guarda compartilhada, sendo a regra também, e muito mais. Então, eu acho que aqui, sim, cada legislativo, a partir de uma mulher que tem a consciência dessa igualdade, é demais, entendeu? E eu vejo Bragança, assim, como um pouco mais avançada nessa questão, apesar de ter muita luta contrária, entendeu? Para fazer prevalecer, mas nós temos a Beth como presidente. Eu mesma fui a primeira mulher a presidir a OAB de Bragança, teve muita luta da mulher, do homem, mas prevaleceu. A OAB já teve na sua gestão 3 mulheres, tá? 3 mulheres no comando, eu 2 vezes, mas Heloísa terceira. Pode, quem sabe também nesse ano não seja uma mulher também eleita, enfim. E na diretoria também, quando muitas subseções por aí não tem nenhuma mulher, ou tem uma. E Bragança, eu acredito também,
Esse negócio da OAB, você... É. Estrategicamente foi pensado. E ainda que o grupo gostaria de mais mulheres no próprio grupo. Não poucas mulheres, obviamente. Né? Os 30% do Bragança, se não tiver estrategicamente nos partidos, nas formações de mulheres, são os homens. O que quiser. Onde tem mulher empoderada, é porque os homens deram espaço. Não porque as mulheres conquistaram. Não, as mulheres conquistaram, que às vezes a gente não percebe. As mulheres conquistam. É a mulher? Esse negócio da OAB é interessante, é interessante. Eu fiz o levantamento de todas as subseções. Eu não sei se você sabe que eu fiz isso. Eu fiz o levantamento de todas as subseções e de todas as diretorias. E cheguei à conclusão que há 30% de mulheres nas subseções, ainda que não seja regra. Porém, na presidência é menos de 10%, ou seja, as mulheres são secretárias. E secretárias gerais. Nas subseções, eu fiz esse levantamento. Por que insistem na outra 30%? Para mim, obrigatoriamente, seria 50% sem discussão, sem sofrimento, sem... Mas não chegaremos. Naturalmente, seria um tipo de meio a meio. Na verdade, Parlamento, executivo, legislativo. na verdade, essa é a busca do feminismo. Porque na verdade, é que temos que chegar nos 30 para depois passar para os 50, porque se nós não tivermos os 30, nós teremos nenhum. Se nós não tivermos a obrigatoriedade dos 30%, nós não teremos nenhum. Essa é a verdade. Eu sou a favor de todas elas. De todas elas. Né? Então, a promoção da igualdade, que são políticas positivas, né? Quer dizer, políticas que obrigam, né? Por isso elas chamam políticas positivas, elas são necessárias, porque se deixar, a sociedade é patriarcal, ninguém vai se mexer. Aqui, aonde a gente está, o patriarcado é confortável, o machismo está confortável. Se não se levantar, se falar, se fizer ações realmente positivas, se tiver uma união efetiva entre as mulheres, se tiver uma mudança de pensamento, não vai chegar nos 50, não chega. Não chega nem nos 30. Tanto é que existe a obrigatoriedade dos 30 para a eleição e os 30 não chegam no lugar. Então, se fosse natural, não ia ter nem os 30 candidatas. Isso seria o ideal, né? Isso que ela está falando, isso seria o ideal. Mas a luta, sim, caminha. Sim. Mas é uma quebra de paradigma, né? É um momento que está se sofrendo dos dois lados. Mas não vai ter transformação se não houver isso. Exato. É processual o negócio, né? Exatamente. Está acontecendo. Está acontecendo. Os homens não gostam muito, mas está acontecendo. Está acontecendo. Mais alguma coisa? Não? Eu vou terminar, então, com uma frase da Frida Kahlo. Eu adoro Frida Kahlo, então eu vou terminar com uma frase dessa. Nada é absoluto, tudo muda, tudo se move, tudo gira, tudo voa e desaparece. Isso que eu deixo para vocês. Nós gostaríamos aqui de agradecer a doutora Raquel pela presença, pelo aprendizado desta noite, né, que a gente houve a abertura da mente para um processo novo de aprendizagem, né, que tem gente que já ouviu e teve contato, teve muita gente que às vezes não ouviu, né,
sobre o assunto e foi muito interessante. E a gente vai só colocar aqui pedir um pouquinho para vocês esperarem, que a gente vai só colocar um lanchinho aqui para a gente. Tá? E a gente continua, né, as atividades na quinta-feira. Amanhã tem a sessão ordinária. E quinta-feira temos também atividades à tarde, né, e à noite. Uma palestra também sobre o empoderamento da mulher. E durante o período da tarde é um exercício motivacional com um coaching, né, um terapeuta. E na sexta-feira a gente vai ter umas atividades de parceria com uma escola da cidade, aqui, a Nova Biotech, que vai trazer para a gente algumas atividades na área de saúde, de estética para a mulher, e para os homens também, né? Os homens já tiveram isso, as pessoas da casa. Isso. Eu gostaria de puxar para a Margarete. Então. E também com uma palestra à tarde sobre saúde da mulher, que é um assunto bastante interessante. Não, na sexta-feira à tarde, às 15 horas, fechando as atividades do dia. Tá bom? Isso. Doutor Diego, da Gnolo. Isso. É o empoderamento da mulher voltado ao lado da justiça restaurativa, que é um assunto também bastante interessante. Tá? Estão todos convidados a participar.